8 de janeiro de 2012. Melinda Coleman estava dormindo tranquilamente em sua cama quando foi acordada pelo som de uma confusão em seu quintal da frente. Ela correu até a porta e olhou para fora. O que ela viu a fez ajoelhar. Deitada a poucos metros dela, coberta de neve, estava sua filha adolescente, Daisy. Ela estava inconsciente e vestindo nada mais que uma camiseta e calças de yoga. Daisy ficou tanto tempo ali que seu cabelo congelou e colou no chão. Melinda correu para buscar a ajuda de seus 3 filhos, e juntos eles puxaram a garota da neve e a arrastaram para dentro, para o calor de sua casa. Primeiro, eles tentaram aquecê-la envolvendo-a em cobertores, mas quando isso não funcionou, eles a colocaram em uma banheira de água morna. A mãe dela percebeu os hematomas. Daisy foi imediatamente levada ao hospital para tratamento, mas quando a polícia chegou, sua mãe não poderia ter se preparado para o que estava prestes a ouvir. A polícia era majoritariamente indiferente. Na verdade, aos olhos deles, essa jovem garota, ela recebeu o que merecia. A história se passa na tranquila Maryville, Missouri, e chocou o estado quando vieram à tona as notícias sobre Daisy Coleman. Ela cresceu em Missouri com 3 irmãos, e a mãe, Melinda Coleman, veterinária local. Os irmãos não tiveram uma figura paterna estável, pois o pai, Michael, morreu em um acidente de carro quando Daisy tinha cerca de 11 anos. Dizer que a morte de Michael teve um profundo efeito sobre a família seria um trágico eufemismo. A perda de Michael quase destruiu a família. A família de 5 pessoas apenas começava a se recuperar da morte de Michael quando essa situação com Daisy mostrou sua feia face. Antes do crime, Daisy era extrovertida, muito feliz e despreocupada. Ela era incrivelmente popular na escola e até mesmo uma das principais líderes de torcida. Dizer que ela tinha tudo seria minimizar a situação. Daisy era a garota que todas da sua idade queriam ser. Ela estava cercada por um grupo de amigos íntimos, tinha acesso a todos os garotos mais bonitos da escola e, para completar, seu irmão era o melhor amigo do jogador de futebol mais popular da escola. Com tudo isso em mente, tornou-se ainda mais chocante quando os eventos daquela noite fatídica se desenrolaram, levando a Daisy a ser encontrada quase congelada em seu gramado da frente. Quando Daisy foi levada às pressas para o hospital por volta das 5 da manhã do dia 8 de janeiro, rapidamente ficou claro o que havia acontecido. Médicos e enfermeiros correram até Daisy e logo tiveram certeza de algo. Daisy havia sido forçada contra sua vontade e se aproveitaram dela. As evidências eram claras. Hematomas nas pernas mostravam que ela sofreu trauma sério. Ela estava quase inconsciente, com nível de álcool de 0,13%. O limite legal no Missouri é 0,08%, então Daisy tinha quase o dobro. Mas você tem que ter em mente, quando Daisy foi levada para o hospital, acredita-se que já haviam se passado cerca de 5 horas desde que o crime realmente ocorreu, o que significa que seu nível de álcool estava diminuindo gradualmente durante todo esse tempo. Então, se estava em 0,13% depois de todo esse tempo, você só pode imaginar o quão intoxicada ela deve ter estado quando o crime aconteceu. Ela teria estado quase em coma. Quando Daisy finalmente começou a recuperar a consciência algumas horas depois, ficou muito claro que ela não estava em condições de relatar os eventos daquela noite. Felizmente, ela não era a única presente na noite do crime. Paige Parkhurst, amiga próxima de Daisy, ajudou a polícia a entender melhor o ocorrido naquela noite. Paige parecia muito abalada pelos acontecimentos daquela noite. Ao falar com os investigadores sobre a noite, ela parecia distante e claramente abalada. Ela disse aos detetives que ela e Daisy foram convidadas para uma festa na casa do astro do futebol de Maryville, Matt Barnett. Daisy conseguiu o número de Matt, e eles trocaram mensagens a noite toda. Agora, algumas fontes dizem que os dois estavam flertando um com o outro, mas eu não consegui confirmar isso 100%. De qualquer forma, durante a conversa, Daisy descobriu que Matt estava organizando uma pequena reunião na casa dos pais dele, no porão. A única coisa é que os pais dele não sabiam disso. Era apenas uma pequena reunião entre Matt e alguns de seus amigos, nada de louco, e Matt perguntou às 2 meninas se elas queriam ir. Matt era o mais popular da escola, então as meninas aproveitaram.
Quando as meninas chegaram à festa, ficaram nervosas ao perceber que eram as únicas duas presentes naquela noite. Isso definitivamente as deixou um pouco nervosas, mas nada na festa parecia muito louco. Era apenas um grupo de adolescentes se reunindo para compartilhar algumas risadas entre seus amigos. Mas então o álcool apareceu. Após chegarem, Paige conta que Matt Barnett, o anfitrião, insistiu para Daisy beber. Paige parece ter sugerido que, antes dessa noite, nem ela nem Daisy haviam bebido álcool antes. Mas, para não decepcionar seus colegas, ambas aceitaram as bebidas e prometeram se divertir. Foram levadas ao porão e orientadas a ficar quietas para não acordar os pais do Matt. E este foi o momento em que tudo mudou. Paige diz que quando a porta do porão se fechou atrás delas, ela percebeu o que realmente estava acontecendo ali. Pouco depois, sem aviso, um dos meninos puxou Paige pela mão e a levou para uma sala próxima. Quando ele fechou a porta, as coisas não saíram como Paige queria. Ela foi aproveitada e, considerando que este menino era muito, muito maior do que ela estava impotente para impedi-lo. Quando o evento finalmente acabou e Paige conseguiu se libertar, ela correu para o outro quarto e rapidamente notou que Daisy não estava em lugar nenhum. Matt Barnett também estava desaparecido. Paige foi até um dos únicos outros quartos no porão e foi quando ela encontrou Matt e Daisy. Tragicamente, Daisy estava sofrendo o mesmo destino que Paige. Não demorou muito até Matt sair do quarto, aparentemente lúcido e perfeitamente coerente, quase parecendo orgulhoso do que havia feito. Quando Daisy finalmente cambaleou até a porta, estava claro que ela não estava bem. Ela não conseguia se levantar sozinha sem ajuda e estava mais ou menos mole devido à quantidade de álcool que havia consumido até aquele ponto. Não sabemos quanto álcool ela consumiu voluntariamente e quanto foi forçado a ela pelos garotos na festa, mas não é preciso dizer, ela estava extremamente bêbada e não tinha ideia do que estava acontecendo. Logo após Daisy sair quase inconsciente, as meninas foram levadas de carro para casa. Os meninos levaram as meninas de volta para a casa de Daisy, onde as duas estavam fazendo uma festa do pijama antes de saírem escondidas para essa festa. Ao parar em frente à casa, os meninos sugeriram que Paige entrasse e descansasse. Eles disseram que cuidariam de Daisy e garantiriam que ela entrasse em casa. Paige acreditou neles e voltou para dentro, indo para a cama acreditando plenamente que Daisy estaria dentro de casa 1 minuto ou 2 depois. Assim que a cabeça de Paige encostou no travesseiro, ela dormiu. Ela só acordou horas depois quando ouviu a confusão causada pela mãe e pelos irmãos de Daisy trazendo-a para dentro do frio. Ninguém sabe quantas horas se passaram desde que Paige entrou naquela noite, mas considerando que o cabelo de Daisy estava congelado e preso ao chão abaixo dela, é seguro assumir que ela passou um tempo incrivelmente longo no frio. Eventualmente, seria descoberto que depois que Paige entrou naquela noite, os meninos simplesmente puxaram Daisy do carro. Depois, a jogaram no gramado da frente no meio da neve, fugindo da cena para não serem pegos em flagrante. Eles não poderiam ter se importado menos com ela se tentassem. Após Paige contar tudo à polícia, Charlie, irmão de Daisy, confirmou a história ao dizer que achou o celular de Daisy enterrado na neve perto do local onde ela foi deixada. Quando ele olhou as mensagens de texto dela, descobriu que ela vinha tendo conversas flertantes com Matt Barnett, um cara que, até aquele ponto, ele considerava um de seus amigos mais próximos. Como conhecia Matt melhor que ninguém, sabia do que ele era capaz. Mas a polícia não acreditou nisso. Depois que Paige contou sua história aos investigadores, eles chamaram Matt Barnett para depor na estação. Não é preciso dizer que a versão de Matt dos acontecimentos era completamente diferente do que Paige havia dito. Matt disse que não apenas convidou Daisy e Paige para aquela noite. Segundo ele, Daisy implorou por um convite para o encontro deles, e ele parece ter concordado apenas porque a achou atraente. Ele diz que Daisy estava um pouco bêbada ao chegar à festa, o que pode ser verdade, porque Paige depois admitiu que as duas tomaram álcool do armário da mãe de Daisy antes de sair escondidas, tentando se soltar e não se envergonhar diante de Matt. Matt contou que, ao chegarem à festa, Daisy aceitou ir ao quarto antes mesmo de receber uma bebida. Ele afirma que tudo foi consensual e que Daisy só bebeu após o fim das relações. Ele deixou dolorosamente claro que Daisy sabia exatamente no que estava se metendo e que ela havia sido uma participante disposta.
Mas quanto mais ele compartilhava sua versão dos eventos, mais as coisas mudavam. Veja, a princípio, ele afirmou que não sabia o nome da garota que tinha acompanhado Daisy naquela noite, mas apenas alguns momentos depois, ele se referiu a ela pelo nome, Paige. Ele também afirmou nunca ter dado uma bebida para Daisy até depois que eles tiveram relações, mas novamente, momentos depois, ele admitiu ter dado a ela algumas bebidas para, citando, quebrar o gelo. O que é insano sobre todo esse episódio é que o policial que estava conduzindo a entrevista com Matt estava totalmente indiferente, e ele deixou isso incrivelmente claro. Na verdade, em um momento durante a entrevista, o policial pode ser visto relaxando em sua cadeira, mãos atrás da cabeça, como se estivesse batendo papo com um amigo próximo. Quando Matthew admitiu ter deixado Daisy em seu gramado naquela noite, literalmente jogando-a em um monte de neve, o policial nem mesmo questionou isso. Ele realmente aplaudiu Matt por garantir que ela chegasse em casa, citação, em segurança. Se isso já não fosse ruim o suficiente, um dos outros meninos que estiveram presentes naquela noite, Jordan Zach, admitiu que havia filmado as relações entre Daisy e Matt naquela noite, capturando as imagens através de uma pequena fresta na porta. Mas curiosamente, assim que a polícia pediu para ver essas imagens, elas haviam sido milagrosamente deletadas. Nunca explicaram por que ele deletou as imagens. É claro que Jordan provavelmente encobria para o amigo. Felizmente, apesar do fato de que a polícia em grande parte estava ignorando todo o caso e fazendo o seu melhor para varrê-lo para debaixo do tapete, eles finalmente concordaram em agir sobre a situação. Antes do pôr do sol naquela noite, a polícia prendeu Matt Barnett, Jordan Zach e outro garoto que nunca foi nomeado. Infelizmente, as coisas não seriam fáceis. Daisy já começava a acordar. E a versão que ela deu aos investigadores não era agradável. Ao ouvirmos histórias terríveis como essa, esquecemos que qualquer um pode passar por situações ruins. Pode ser uma noite com amigos que acaba mal, ou um simples erro que muda nosso dia, ou até nossas vidas. A melhor maneira de nos mantermos fora de situações perigosas é manter a nossa perspicácia. Quando Daisy finalmente começou a recuperar a consciência, ela só conseguia se lembrar de pedaços do que havia acontecido naquela noite. Ela não se lembrava de muitos detalhes, mas se lembrava de ter bebido antes de sair escondida de casa naquela noite e depois de ter recebido grandes quantidades de álcool ao chegar na festa. Ela só percebeu que exagerou quando já era tarde. Ela não conseguia se lembrar de ter qualquer tipo de relação com Matt naquela noite, e a única imagem clara daquela noite que ela conseguia se lembrar era de um cachorro pulando no colo dela enquanto ela estava sentada em um sofá. Segundos depois, ela desmaiou. Agora, para qualquer pessoa com meio cérebro, você sabe que a versão dos eventos de Daisy claramente prova que, desde o momento em que ela chegou àquela festa, ela não estava no controle de seu corpo. Isso já prova que Matt provavelmente se aproveitou dela naquela noite. Era impossível que ele não tivesse feito isso, ainda mais se ela já chegou bêbada, como admitiu depois. Mesmo que Matt tenha negado todas as acusações que foram feitas contra ele, seu amigo, aquele que nunca foi nomeado, confessou o que havia feito com Paige naquela noite. Ele se declarou culpado em tribunal e lembrou cada detalhe daquela noite, incluindo todas as vezes que Paige implorou para ele parar e ela repetidamente disse não para ele. No final, ele foi condenado a passar um tempo em uma instituição para menores, mas Matt não iria cair sem lutar. Ele negou tudo e disse a todos que Daisy era apenas uma mentirosa. Com a intenção de deixar toda essa situação para trás e deixar a lei decidir como as coisas deveriam se desenrolar, Daisy então tomou a incrivelmente corajosa decisão de voltar à escola enquanto a investigação era realizada. Ela esperava apoio e confirmação de seus amigos e colegas contra Matt, mas isso estava longe da verdade. Quando Daisy voltou à escola, parecia que todos estavam contra ela. Ao contrário do esperado, todos apoiavam Matt, não Daisy. Ela foi submetida a todos os tipos de bullying que você pode imaginar, porque todos acreditavam que ela havia inventado tudo. Na pequena Maryville, o nome da família de Matt era amplamente conhecido. Sua família era reconhecida por ser a melhor em tudo. Então, parecia inacreditável que Matt seria capaz de algo assim. Com a influência da família dele na cidade, é fácil entender por que todos apoiaram Matt. Daisy perdeu quase todos os amigos de infância, que agora a ignoram.
Ela foi chamada de todos os nomes ofensivos e ficou isolada. O irmão de Daisy, Charlie, que era extremamente popular na escola e tinha sido o melhor amigo de Matt, era praticamente a única pessoa que tentava protegê-la do ódio e do bullying. Ele aproveitou todas as oportunidades para explicar que tinha provas de que as alegações de Daisy eram verdadeiras, mas ninguém queria ouvir isso. Em poucos dias, Daisy virou só um fragmento do que era antes. Ela perdeu todos os seus amigos, perdeu toda a sua popularidade e, pior ainda, teve que viver em um mundo onde ninguém acreditava em uma palavra do que ela dizia. Se isso já não fosse ruim o suficiente, o xerife da cidade de Maryville, Darren White, se manifestou e deixou dolorosamente claro que também não acreditava em Daisy. Ele afirmou repetidamente que sua simpatia estava com Matt, que estava sendo mantido contra sua vontade por crimes que não cometeu. O xerife White queria que as acusações fossem retiradas para seguir sua carreira. Mas para ela, as duas meninas não deixariam isso acontecer. Quando o xerife White foi posteriormente confrontado com a ideia de que ele poderia estar errado e as meninas poderiam estar dizendo a verdade, ele literalmente riu. Ele acreditava que as meninas estavam simplesmente fazendo isso para chamar atenção, mesmo que o agressor de Paige já tivesse confessado, sido acusado e enviado para a detenção juvenil. Como se não bastasse, ele ainda insultou Melinda, mãe de Daisy, dizendo que ela gostava de se fazer de vítima para receber simpatia. Lembre-se, essa mãe solteira viúva fazia o possível para manter a família unida menos de 3 anos após perder o marido e o terrível assalto à filha. Em que momento você tem permissão para ser uma vítima, se não exatamente nesta situação? Mas se você pudesse imaginar, o pior ainda estava por vir. Após vários meses sendo informada de que uma data para o julgamento seria marcada em breve, a família Coleman finalmente recebeu notícias das autoridades locais. Eles queriam saber o que havia mudado no caso. Mas foi quando eles foram informados que todas as acusações contra Matt e Jordan, o garoto que filmou o incidente, haviam sido retiradas. Nada mais seria feito e os meninos podiam voltar à rotina. A polícia conseguiu isso devido a um deslize na fala de Daisy. Enquanto Daisy se recuperava do alcoolismo no hospital, os oficiais fizeram uma pergunta capciosa. Você chegou a dizer aos meninos que trocaria favores sexuais por álcool? Daisy respondeu, citando, eu acho, e isso foi o fim. A equipe jurídica usou a declaração contra ela e arquivou o caso. Paige, lúcida a noite toda, disse nunca ter ouvido Daisy dizer isso. Mas era inútil. O dano estava feito e o caso estava encerrado. A coisa que você precisa ter em mente é que Daisy nem sequer se lembra de nada daquela noite. Acho que a resposta dela foi apenas uma avaliação honesta da situação, não uma sugestão ou admissão de culpa. Pense nisso assim, eu te entrego uma caixa de papelão selada e te pergunto, há uma chance de haver um gato dentro desta caixa? A resposta honesta seria, eu acho. Você não tem ideia do que está dentro da caixa, assim como Daisy não tinha ideia do que estava acontecendo naquele porão. Muitos passaram a questionar se o avô do Matt teve influência na retirada das acusações. O avô dele foi ex-policial e deputado estadual. Dizer que ele influenciava o departamento de polícia de Maryville é um eufemismo. Honestamente, não consigo encontrar palavras para descrever o quanto de influência os Barnetts tinham sobre esta pequena cidade. É verdadeiramente repugnante. Neste momento, Daisy considerava sua vida arruinada. Ela enfrentou bullying implacável, tanto online quanto pessoalmente, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir isso. Ela tentou tirar a própria vida 4 vezes. Ela ficou tão frágil e perigosa para si mesma que sua família tirou a porta do quarto para vigiá-la sempre. Não acredito que estou dizendo isso, mas de alguma forma as coisas ainda conseguiram piorar a partir daqui, porque enquanto a família estava fora uma noite, alguém realmente incendiou a casa deles. Felizmente ninguém se machucou, mas a família Coleman jurou que este era o fim da linha. Empacotaram o que restava, deixaram a cidade e mudaram-se para outra próxima, com nova polícia e pessoas, dando-se um novo começo. Nessa época, o caso de Daisy ganhou atenção nacional e logo um grupo de hackers soube das ações criminosas do xerife White, prometendo acabar com isso.
Uma equipe de hackers, conhecida como Anonymous, se manifestou, e eles não apenas pediram para que o caso fosse reaberto, eles exigiram isso. O famoso slogan causou arrepios no departamento de polícia de Maryville e em todos os envolvidos na investigação. Somos anônimos, legião, não perdoamos nem esquecemos. Para aqueles de vocês que podem não estar cientes, Anonymous é um grupo de pessoas com quem você não quer se meter. Ninguém sabe quantos membros do Anonymous existem, mas cada um deles é o melhor dos melhores quando se trata de hacking. Essas pessoas descobrirão informações sobre você que provavelmente nem mesmo você sabia. Eles assumiram um caso similar em Ohio e conseguiram invadir as redes sociais de vários estudantes ligados a um crime parecido, expondo dados pessoais, conversas, fotos e vídeos que confirmaram o envolvimento de muitos alunos que a polícia nem suspeitava na época. Quando o Anonymous pegou o caso Daisy, a polícia de Maryville percebeu seu erro. Quando exigiram justiça para Daisy, as autoridades do Missouri perceberam que precisavam agir. Logo depois, informaram que outro promotor avaliaria a investigação e as evidências. Mas, infelizmente, simplesmente não havia o suficiente aqui para levar a uma condenação ou mesmo levar a novas acusações. A polícia tinha Daisy encurralada. Aquela única declaração que ela fez enquanto ainda estava presa em uma bebedeira manchou todo o caso. Simplesmente não havia nada que pudesse ser feito. Enfim, Matt foi responsabilizado por algo. Ele não pôde ser acusado de se aproveitar de Daisy, mas foi condenado por abandoná-la na neve naquela noite. Mesmo assim, ele nunca ficou preso uma noite sequer. Ele recebeu 2 anos de liberdade condicional e uma sentença suspensa de 4 meses. Ele também teve que pagar $1.800 de indenização à família Coleman, como se isso realmente fizesse alguma diferença. Depois de tudo dito e feito, Daisy de alguma forma conseguiu continuar se esforçando no ensino médio e eventualmente até conseguiu uma bolsa de estudos para a Missouri Valley College. Ela mais tarde decidiu se afastar o máximo possível de seu passado assustador, optando por se mudar para o Colorado para começar uma nova vida como tatuadora. Ela sofria muito com o transtorno de estresse pós-traumático nesse momento. Ela queria desesperadamente se afastar dos fantasmas de seu passado. Não importava o quanto ela corresse, a tragédia a aguardava logo à frente. Em junho de 2018, enquanto Daisy se mudava, sua mãe e irmão ajudaram na mudança. Tristan dirigia com Melinda, sua mãe, quando sofreram um acidente de carro único. Melinda se feriu gravemente, mas sobreviveu. Tristan não conseguiu. Ele perdeu a vida imediatamente após o impacto, deixando mais um buraco escuro na história desta família. Mas neste momento, ainda faltam vários minutos de vídeo e a história da família Coleman não acabou. Após o terrível calvário que Daisy enfrentou, ela decidiu superar tudo compartilhando sua história como alerta para outros. Ela não queria que o ocorrido com ela acontecesse com outra criança no mundo. Ela começou a falar muito mais abertamente sobre seu passado traumático e apareceu em várias entrevistas e eventos de palestras para compartilhar sua mensagem. No verão de 2020, o passado de Daisy enfim a alcançou. Por volta das 4 da tarde do dia 4 de agosto de 2020, Melinda chamou a polícia de Denver e pediu que eles fizessem uma verificação de bem-estar em Daisy, porque ela estava incrivelmente deprimida e não tinha notícias dela há algum tempo. Quando os oficiais chegaram, tudo parecia bem. Um agente de prevenção de crises ficou um tempo avaliando a situação e garantindo a segurança de Daisy, saindo mais tarde naquela noite. Assim que ele partiu, Daisy tirou a própria vida. Ela foi declarada morta aos 23 anos às 8h30 daquela noite. Ao saber que Daisy tirou a própria vida, o xerife White mudou de opinião e admitiu que pode ter errado anos atrás. Pelo menos essa é a história que eu gostaria de poder compartilhar. Como vimos, o xerife White manteve sua oposição a Daisy. Era a época de eleições e ele concorria à reeleição como xerife. Em um de seus discursos, se você pode imaginar, esse homem subiu ao palco e proclamou que Daisy decidiu tirar a própria vida nesse momento específico como uma forma de contrariá-lo, trazendo sua história de volta aos holofotes e arruinando suas chances de ganhar a reeleição. Esse homem literalmente disse isso. Graças a Deus esse homem perdeu a eleição por uma grande margem.
Mas ainda assim a história não acabou. 4 meses depois de Daisy tirar a própria vida, sua mãe recorreu às redes sociais, postando várias lembranças de sua filha. É seguro dizer que neste momento ela não estava apenas pensando em Daisy, no entanto. Tenho certeza de que as lembranças de Tristan e do marido falecido a dominaram, pois logo após postar nas redes sociais, ela tirou a própria vida.